Bom, pessoal, agora nós vamos dar início à nossa quarta etapa com a análise estatística, análise por meio de relatórios, informação descritiva para as variáveis quantitativas. Então, para as variáveis quantitativas, que no nosso caso do nosso banco de dados aqui de funcionários de uma empresa, pode ser a idade, o salário, o tempo da empresa e o número de dependentes, nós podemos calcular muito mais coisa do que apenas contar. Na verdade, a gente vai ter dificuldade de contar valores porque informações quantitativas, há algumas dessas informações quantitativas em que a gente não consegue ter repetições como tinham em variáveis qualitativas. Então, por exemplo, há apenas, visualmente aqui, há apenas um funcionário com 3.200 de salário. Então fica complicado eu fazer a contagem, acho que tem dois ali, né? Mas, de todo modo, por ser uma variável quantitativa, é mais complicado eu fazer contagem. Então, o que é indicado para eu resumir as informações quantitativas é utilizar as medidas descritivas, entre elas a média e a mediana. Então, por exemplo, ó, a média é aquela medida aqui em que eu somo todos os valores e divido pela quantidade de elementos somados. A média, como nós vimos, ela dá a ideia de centralidade. E ela se torna também um valor justo, que ela está posicionada ali aos que seria o centro dos dados. Então, ela indica uma medida de centralidade, assim como a mediana, uma medida de centralidade para os nossos dados. A mediana, por outro lado, ela apresenta o ponto em que eu divido o valor quantitativo em que eu divido o meu conjunto de dados em duas partes. Então seria uma parte maior com os números acima da mediana, seria a metade superior. E abaixo da mediana seria a outra metade, a metade inferior. Então nós vamos calcular aqui a média e a mediana para a idade dos funcionários. Então, qual que é o padrão dos funcionários? Vou colocar aqui em cima, idade. Então, com isso eu vou ter uma tabela com as medidas descritivas do meu conjunto de dados. E aqui a remuneração, remuneração dos dados. Então, a média para a idade, qual função eu posso utilizar? Igual média. E a média de quê? Do meu intervalo, que começa na C2 e vai até a C37. Fecha o parênteses. Então, o que ele vai fazer? Ó? Calcular a média para o intervalo dos meus dados. Tá bom? Então, ó, essa empresa, o padrão dos funcionários é uma idade média de 36,25 anos de idade, tá bom? Então isso dá uma ideia de centralidade, um valor em que se eu somar todas as idades e dividir pela quantidade de funcionários, de elementos, eu tenho uma média de 36 anos de idade. Então, em média, os funcionários da empresa têm 36 anos. Uma idade jovem, né? A mediana vai ser a função igual. A mediana é uma medida de posição e de tendência central. Vou utilizar a função percentil. A mediana é o percentil 50%, ou seja, o meu conjunto de dados está posicionado no 50%, ou seja, dividi o meu conjunto de dados em duas partes, 50% para baixo e 50% para cima desse valor. Então vai ser novamente C2, dois pontos, C37, tá bom? Ponto e vírgula. Aí aqui eu vou botar o percentil, que é o 0,5%. Então veja, a mediana para o meu conjunto de dados é de 35,5 anos, ou seja, metade, 50% dos funcionários tem idade superior a 35,5
e a outra metade abaixo de 35,5. Uma outra medida, só para deixarmos ainda mais claro essas medidas de posição, pode ser o primeiro quartil, tá? Eu vou colocar aqui, primeiro quartil. O primeiro quartil, ele vai representar, opa, faltou um L aqui, primeiro quartil, ele vai representar não 50%, mas o 25%. E aí eu coloco a mesma função, percentil, percentil, abro parênteses, C2, dois pontos, C37, ponto e vírgula. Aqui vai ser o 0,25, que é o primeiro quartil, o primeiro quarto dos dados. Com isso, eu tenho um primeiro quartil de 29,75. O que quer dizer? Que um quarto dos funcionários tem idade inferior a 29,75. E se tem um quarto ou 25% para baixo, então existe 75% para cima desse valor. Ou 3 em cada 4 funcionários têm idade superior a 29,75. Da mesma maneira eu faço para a remuneração. Então vai ser a média, igual, média de 30 de... Aqui, ó, na coluna D, agora. D2, dois pontos, D37. Qual que é a média de remuneração desses funcionários? A média de remuneração é de 5.680. E qual é a mediana? Igual, percentil, D2, dois pontos, D37, ponto e vírgula, 0,5, porque a mediana é a metade, R$ 5.520. E, por último, percentil, D2, dois pontos, D37, ponto e vírgula, 0,25, que é o primeiro quartil, tá bom? 3.775. Então veja, ó, com essa informação nós temos que 1 em cada 4 funcionários ganha menos do que 3.775. Por outro lado, 3 em cada 4, ou 75% dos funcionários, ganham acima desse valor de 3.775. Veja que aqui, ó, esse número, isso aqui é uma informação financeira. Então nós podemos formatar essas células para o padrão numérico, ó. Tá vendo a opção ali? Assim como tem o de percentual, que não faz sentido para os nossos dados, nós podemos colocar em formato de moeda, que é o mais adequado. Com isso, ó, nossa tabela ficou bonitinha aqui. Nós temos então uma análise descritiva do padrão dos funcionários com relação à idade e remuneração. Então, em média, os funcionários têm 36 anos e, em média, eles recebem 5.680. A mediana é de 35 anos e 5.250. O primeiro quartil é 29,75 e 3.775 para a remuneração. Uma última análise aqui que nós podemos fazer é calcular uma média condicional, que também é muito interessante para análises que nós vamos fazer. Então veja só, ó, aqui nós temos a contagem de solteiros, casados e divorciados, e uma coisa que nós podemos fazer é calcular qual é a média de remuneração, vou botar até o símbolo aqui, ó, média de remuneração dos 15 solteiros, quanto que é a média de remuneração? Dos 18 casados, quanto que é a média de remuneração? E dos 3 divorciados, quanto que é a média de remuneração? E quanto que é a média geral? Então, ó, para calcular a média nesse caso, existe uma função chamada média si. A média si. Então, para a média si, eu primeiro coloco o intervalo de critério. O meu intervalo de critério é se ele é casado, é o estado civil, se ele é casado, solteiro ou divorciado. Então, está na coluna J. Então, ó, primeiro ele vai procurar na coluna J2 até J37
ponto e vírgula, ele vai procurar o quê? Qual é o critério? Eu quero procurar se ele é I40. Veja só, eu quero perguntar se procurar se ele é o I40, que é a informação aqui, ó, se ele é solteiro. Então ele vai procurar na J2 a J37. Se ele for solteiro, eu quero que ele calcule a média. E aí vem o terceiro parâmetro, o intervalo da média. Qual é o intervalo que eu quero calcular a média? Eu quero calcular a média de quê? Da remuneração, que está no D2, 2 pontos, D37. Com isso, ó, nós temos uma média de remuneração aqui. Na nossa média de remuneração, já vou formatando aqui, é que os solteiros recebem em média R$ 3.836. E os casados? A mesma função. Média se, abro parênteses, J2, 2 pontos, J37, ponto e vírgula. Qual o valor que eu vou colocar aqui para condição? É o casado, que está no I41. Ponto e vírgula. A remuneração está lá no D2, 2 pontos, T37. Olha lá, os casados recebem em média 7.300. Então veja que o padrão de remuneração dos solteiros é bem diferente dos casados. Então provavelmente, né, aqui são obviamente conjecturas. Os casados têm maior idade ou estão há mais tempo na empresa. Algo que se explica com relação a isso, né, que é possível se explicar com relação a isso. E os divorciados, vamos ver? Igual, média se, J2, 2 pontos, J37, ponto e vírgula. Qual é o critério? É se ele é divorciado. Ponto e vírgula. Qual é a média? A média das informações que estão no D2 até o D37, certo? Então a média vai ser então, para os divorciados, vai ser de 5.187, tá bom? E aí a média geral vai ser igual média geral, ó, média geral do D2, 2 pontos, D37. Com isso, nós temos então a tabela completa com a média condicional das nossas variáveis quantitativas e até uma análise bivariada, em que eu tenho uma informação qualitativa condicionando o cálculo de uma informação qualitativa. Com isso, nós finalizamos a nossa análise de dados e eu vou colocar um exercício para vocês repetirem com essa base aqui, 4. E essa vai ser a entrega da semana, tá bom? Até mais, até a próxima.